agora a gente, então, como eu falei para o pessoal, né, que está chegando para nos escutar, a gente definiu que hoje a Operação Prato seria o grande tema da sexta-feira à noite, né? Do pessoal Certo. E poder você curtir contigo. nunca debateu esse assunto aí no teu programa, né? A gente mencionou algumas coisas, mas não chegou a fazer o que nós vamos começar a fazer agora, não. Legal. Só foi mencionado, não foi debatido, né? Certo. Então eu deixo a bola com você, porque você tem toda a propriedade para fazer isso daí. Então, eu vou começar aí a falar com o pessoal o que foi a Operação Prato, né? Ou fenômeno chupa-chupa, né? Porque também ele é conhecido como fenômeno chupa-chupa. Ele foi um fenômeno que ocorreu na década de 70, já no finalzinho, iniciando ali em 1976, mas o auge mesmo foi em 1977, e várias cidades ribeirinhas, né, do Pará, do Maranhão, da região amazônica ali, começaram a ser bombardeadas de avistamentos de luzes estranhas, né? E essas luzes elas se aproximavam do pessoal ribeirinho que morava ali e jogavam um foco de luz nas pessoas e sugava partes de sangue, de plasma dessas pessoas, deixando elas anêmicas, fracas, com tontura, paralisia parcial, e teve até inclusive caso de óbito, embora a gente ache que não foi em função desse contato, de ficar exposto ao foco do OVNI. Na verdade, essas pessoas talvez já tinham algum problema pré-existente ali, ou medo mesmo, ou tinha problemas de coração, e aí veio a óbito. Foram apenas 2 pessoas que a gente teve conhecimento que foi a óbito. Os outros, às vezes, ficavam ali meio prejudicados, né, com a situação de ter sido exposto àqueles raios emitidos pelo OVNI, pelo objeto voador não identificado, e vários casos foram analisados no sistema sanitário, né, de saúde da época, que era bem precário também. E como estava havendo muito pânico naquela época, a polícia militar de várias cidadezinhas ali começaram a entrar em contato com o primeiro Comar, que é o primeiro Comando Aéreo do Pará, da Força Aérea Brasileira, e lá pediram ajuda, pediram apoio. E aí foi destacado o capitão Irangê Holanda para chefiar uma equipe para tentar ver o que estava acontecendo. Na sua equipe tinha vários militares, e um dos militares também ele era dedicado à parte de fazer registros cinefotográficos, né, filme Super 8, fotografias também desses objetos. E quando o Irangê Holanda ele entrou para investigar isso, ele pensava que era uma histeria coletiva. Só que no transcorrer das investigações, ele viu que, na verdade, era um fenômeno estranho que estava ocorrendo, e ele chegou a ter contato com as naves, né, naves grandes também, em forma de charuto, de grande porte, chegaram a filmar, fotografar esse fenômeno, e ele, posteriormente, teve até contato com seres, tripulantes desses objetos voadores não identificados. Algumas pessoas ali também da região tiveram esses contatos com esses seres. O fenômeno ele começou em 77, assim, mais forte, no Maranhão. Tem o caso lá da Ilha dos Caranguejos. Depois ele foi migrando paulatinamente para o Pará, né? A Belém-Pará, Ananindeua, Colares, né? Que é bem famosa aí. E depois ele começou a migrar, já em 78, 79, começaram os ataques no estado do Amazonas. E eles perduraram, embora foram enfraquecendo, até 1983. Caramba, bastante tempo, hein? Foi. Aí em 84 já foram os últimos casos e o fenômeno migrou, ele passou a fronteira indo para a Venezuela. Né? Então é um fato interessantíssimo, importantíssimo da ufologia brasileira, onde esses militares que investigaram, eles geraram, durante o processo, mais de 500 páginas de documentação,
croquis, desenhos, e tiraram centenas de fotografias e fizeram dezenas de filmes Super 8 colorido e preto e branco. Uma parte desse material atualmente já foi disponibilizado no Arquivo Nacional pela Força Aérea Brasileira, pela Aeronáutica, e as pessoas podem consultar, lá tem alguma coisa, só que é um material muito muito pequeno, é ínfimo, né? Tá faltando muita coisa, entendeu? O pessoal estava reclamando disso. O pessoal estava reclamando que, na verdade, era muito material de vídeo, muito material de foto, de desenho, de registro. E colocaram as fotos, eles sem não avos, colocaram disponibilizadas. Então, eles colocaram xerox das páginas dos relatórios, ou seja, inclusive até para você ver ali, para estudo, fica meio prejudicado. Eu tentei entrar em contato com a Aeronáutica lá em Brasília, conversando, para ver se eles autorizavam a gente ter acesso ao material original, ou então, de repente, até o próprio CENDOC, que é o Centro de Documentação da Aeronáutica, pudesse processar essas pastas, mas fazendo um PDF colorido, para a gente ter mais detalhes das fotografias. Mas ao longo dos anos, eu fui juntando um material da Operação Prato, fotografias, muita coisa. Lá em Brasília mesmo, no Condabra, quando eu estive visitando na década de 90, depois início dos anos 2002, 2005, 2004, por aí, a gente teve a oportunidade de ver esse material, vi um vídeo, inclusive, do Super 8, e eu ganhei algumas fotografias bem legais. Eu vou mostrar algumas aqui. Legal. Pessoal, vocês que estão acompanhando com a gente, se alguém tiver alguma pergunta aí para o Edson, pode fazer, tá? São fotografias. Falando na sequência. Olha só. Tem como aproximar mais aí no telefone? Deixa eu ver. Tá. Olha. Isso são o quê? São os UFOs à noite? São as naves que apareciam naquela época. E tinha um carimbo de confidencial da Aeronáutica. Ah, é mesmo? Né? Tá ao contrário, mas dá para ver que é confidencial. É confidencial. Tem algumas aqui, ó. Aí você aí não dá dando para ver. Deixa eu ver. Agora dá. Agora deu, né? Algumas estão bem altas, né, Edson? São. Isso aqui é um fotograma de um vídeo Super 8. Esse não foi disponibilizado, né? Esse daí ficou lá com eles, lá fechado. Esse aí nós disponibilizamos no canal da Band. Isso aqui também é um outro fotograma de um vídeo que foi tomado na época pelos militares, né? Então tem muitas fotos. Isso aqui também é um fragmento de um vídeo. Então é bem interessante. Tem algumas outras fotos aqui, deixa eu ver, coloridas. Aqui, ó. Aqui o Reni... Ah, tá legal, dá pra ver. O Reni Cian fala assim, Edson, se for possível, dê sua opinião sobre o caso de Arthur Berlet. Ah, o Arthur Berlet. Ele faz parte da Operação Prato ou não? Não, não faz. É um caso do Rio Grande do Sul. E é um caso bem interessante, né? Que ele fez uma viagem e foi a outro planeta e tal. Assim, para a época do Arthur Berlet, seria muita coisa ele ter inventado, né? Algumas coisas. Ele tem detalhes muito impressionantes. Tem até um livro que conta detalhadamente o caso do Arthur Berlet. Né? Tá. Mas uma outra hora a gente vem, se quiser, a gente fala... A gente fala sobre esse fato especificamente. A gente pode fazer um outro... A gente pode fazer um outro programa? Aqui é uma das pastas da Operação Prato. Tem relatórios. Putz, grila, tudo isso? Caramba, olha. Muitos relatórios. Viu, Edson? A gente pode fazer, legal, a gente pode fazer um outro programa mais para frente, só sobre fragmentos de histórias que você tem aí. Metamateriais, né? É bem legal. Ó, com relação às pessoas atacadas, eu vou mostrar uma foto que é bem clássica. O seu áudio está um pouco baixo, porque acho que o teu material está em cima do microfone. Ah, pode ser. Melhorou? Melhorou. Justamente, estava em cima mesmo. Eu vou mostrar agora uma das fotografias das pessoas que
que foram atacados. É uma fotografia, inclusive, bem conhecida na ufologia, na internet, aí você acha ela, só que eu tenho as fotos originais. É da Aurora Fernandes. Isso aqui, ó. Ela ficou com uma marca, tá vendo? Sim, aqui tem o pessoal escrevendo em cima aqui, não posso agora ver, mas na edição eu vou ver. Tá, e aqui, ó, aqui tem o detalhe da marca, ó. Ah, sim, aí dá pra ver, olha, nitidamente, caramba, implante, né? Na verdade, era como se fosse agulhadas, né, no corpo da testemunha, e por ali era extraído partes do sangue ou do plasma. A gente não sabe qual substância líquida que era retirado dessas vítimas lá do chupa-chupa. Por isso que o nome ficou chupa-chupa ou luz vampira também. É conhecido como luz vampira. E você indo lá até os dias atuais, encontrando as pessoas mais antigas, elas comentam a respeito desses fatos lá, do chupa-chupa, luz vampira, a bola de fogo, né? Então tem muitas coisas bem interessantes, e um dos primeiros livros que retratou esse caso da Operação Prato foi esse aqui, ó, Vampiros Extraterrestres na Amazônia, do Daniel Rebisso. Daniel Rebisso Giese. E, inclusive, dentro ele traz fotografias da aeronáutica, ele traz bastante documentação fotográfica, videográfica, inclusive a Aurora Fernandes, né, foi atacada. Tá. Algumas outras fotos de naves-mães também, e as pequenininhas, né? Essas naves-mães era bem interessante, que geralmente era um objeto luminoso grande e tinha pontos luminosos pequenos que eram aquelas sondas, né? Então, muitas vezes eram vistos objetos grandes com pequenas sondas. Com relação aos ataques, eu queria deixar claro aí um aspecto que, inclusive, foi o Daniel Rebisso, um dos pesquisadores importantíssimos desse caso. Eu conheci ele lá em Curitiba, no Paraná, muitos anos atrás. Ele era do CIPEX, depois ele acabou criando um grupo para ele lá no Belém do Pará, mora lá até hoje. E ele é um pioneiro da pesquisa da Operação Prato. E o Daniel Rebisso, a gente conversando, a gente é bem amigo há muitos anos, né? Ele é amigo do Carlos Alberto Machado também, né? Amicíssimo, eles eram do mesmo grupo, do CIPEX. E o Daniel Rebisso, ele me contou o seguinte, como que era feito esses ataques. Algumas pessoas que viram detalhes de como que elas eram atingidas, descreveram que o objeto voador não identificado, ele aparecia, jogava um foco de luz nas pessoas, e do meio desse foco vinha uma espécie de uma bolinha. Essa bolinha, quando chegava perto das pessoas, ela abria e saía um dispositivo que eu acho que era o que fazia aquelas agulhadas, aquelas perfurações. Então, um negócio tecnológico para a década de 70, né? Um negócio muito interessante, diferente e interessante. Eu ouvi um relato, Edson, eu acredito que seja verdade, até porque saiu isso no Discovery Channel, onde eu vi, que mostravam que as pessoas dentro das suas casas, mesmo deitadas em redes, essa luz entrava por lá e parece que queimavam mesmo, porque aí descobriram que tinha alguma coisa muito estranha, porque várias pessoas apareciam queimadas nos hospitais com o mesmo sintoma, descrevendo a mesma coisa e horrorizadas, né? Exatamente. Então, a luz, as casas lá são muito simples e tem aquelas frestas, né? As frestas, aí o raio do OVNI ele entrava às vezes e penetrava dentro da residência. E quando esse foco atingia a pessoa, ela ficava meio que paralisada e aí perdia a consciência. Quando acordava, o estrago já tinha sido feito. Geralmente nas mulheres eram marcas na parte superior do peito, né? E nos homens, muitas vezes, ocorria marcas no pescoço. Por isso que eu acho que falava vampiro, né? Luz vampira também.
eu investiguei casos em 2002 que estavam ocorrendo, porque esse fenômeno, embora ele tenha o auge, a Operação Prato, em 77, em anos subsequentes, ele continuou ocorrendo de forma mais branda lá na região, mas até os dias atuais ele ocorre. Vez ou outra, uma pessoa é atacada. Por exemplo, eu tenho documentos da polícia de Boa Vista do Ramos, de 1900... Deixa eu achar aqui. De 1995, ó. Isso aqui são boletins da polícia. Caramba! Tá? E Delegacia de Polícia Boa Vista do Ramos, do Amazonas. Foi até um caso pesquisado pelo Gilson Mitoso, lá de Manaus. E o interessante é que nessa parte aqui embaixo, ele fala assim, ó. Instrumento do crime. Raios emitidos possivelmente por objeto desconhecido em forma de disco voador, luzes transparentes de diversas cores. Está aqui, ó. Vocês podem acompanhar. Então, o próprio documento da polícia ele já falava isso. Aqui é a respeito de uma jovem de 22 anos, chamada Estônia Rodrigues de Carvalho, está aqui, que foi atacada em 1995, ou seja, 20 anos, quase 18 anos depois, pessoas ainda estavam sendo atacadas na região. Em 2002, quando eu estive lá, eu também investiguei, tirei fotos de pessoas que tinham sido atacadas da mesma forma. Inclusive marcas de pouso, né, que às vezes ficavam as marcas de pouso também. Esse ataque que você está descrevendo, que são parecidos entre eles, aí parece que tem a mesma característica, sempre aquela luz, sempre queimando a pele e tal. E chegaram a retirar algum material genético disso, ou para que seria esse ataque exatamente? Porque é para criar pânico, não é, né? Então, até hoje não se sabe o porquê disso. Por que houve essa coleta desse material por parte desses tripulantes dos OVNIs? Os casos que tem lá de pessoas que viram os tripulantes, eles descrevem seres pequenos, né, com capacete, descrevem também, em alguns casos, seres altos, aloirados. Eu vou ver se eu acho uma foto aqui, que tem no livro do Daniel Rebisso, que ele mostra uma dessas criaturas. Seria algo assim, ó. Então eles são diferentes dos Greys. Isso. E o interessante é que, assim, até hoje, a aeronáutica ela não deu assim, uma conclusão a respeito do assunto. Fala que as pessoas estavam sendo atacadas por um fenômeno desconhecido, que estava ali na região atuando. Não foi possível identificar, mas que os objetos eles eram, de certa forma, inteligentes também, pelos movimentos que eles empreendiam e tudo mais. E muito desse material que foi feito pela Força Aérea Brasileira acabou chamando a atenção, naquela época, na década de 70, dos agentes do SNI. Sabe o SNI? Sim, isso é antigo, não existe mais isso, SNI. Né? O SNI. Então, esse aqui é o relatório do SNI. Vou mostrar o Rodrigo fala para você assim, Edson é o ufólogo com o maior acervo ufológico pessoal do Brasil. Sim. Pois é, Rodrigo, eu concordo, porque o que ele tem de material é brincadeira, né, Edson? Olha aí. Olha só. Olha só, rapaz. Então, isso aqui é o relatório gerado pelo SNI, entendeu? Edson, a gente sabe que teve muito, mas muito material gerado a partir desse caso Prato. Muito material. Não, então, mas deixa eu falar desse negócio do SNI. Então, muitas pessoas falavam, né? Teve um envolvimento, não teve. Hoje é comprovado o envolvimento do SNI na pesquisa. Eles foram lá e participaram de vigílias, junto com a equipe do Urangê Holanda, que era da Força Aérea Brasileira. E um desses agentes, nós tivemos a oportunidade de conhecer lá em Brasília, que é o Jorge Bessa, que é esse aqui, ó.
Ah, sim. Esse militar, ele chegou a escrever um livro onde ele conta discos voadores na Amazônia. Ele foi agente do SNI na época e ele estava numa dessas vigílias também. Ele, inclusive, deu um Olha só. depoimento para nós, algum tempo atrás. Nós fizemos uma entrevista e publicamos essa entrevista na íntegra lá no portal da Burn, né? www.portalburn.com.br Burn de queimar. do nosso pesquisador e colega aí, Joseph Prado, né? Então, muita coisa dessa Operação Prato ainda tem que vir à tona. Pois é, Os relatórios oficiais que a Força Aérea liberou, ela traz alguma coisa aí de 77, 78. Só que nós já conseguimos, através de uns outros amigos que nós temos, relatórios de 1979 e de 1981. E um desses relatórios porque, assim, a Operação Prato havia uma desconfiança que o Irã de Holanda, ele só ficou na operação durante 3 meses. Depois ele foi afastado pelos seus superiores. Quando ele começou a ter contato com seres, tudo falou, o negócio aqui é mais embaixo. Aí o superior dele, talvez orientado pelo pessoal de Brasília, lá, sei lá, deve ter falado para ele, tira ele da jogada, deixa fora, entendeu? Então, com 3 meses de pesquisa, e ele gerando lá os relatórios, ele saiu fora da pesquisa oficial da aeronáutica. Mas as pesquisas continuaram. E dizem as más línguas que foram com o auxílio de pesquisadores, de ufólogos ou pessoas do governo americanos. E nós conseguimos um relatório, numa dessas visitas que eu fiz em 2002, eu conheci um sargento que tinha sido da Operação Prato e ele me cedeu um documento. E esse documento é de 1982 e falava de alguns casos que eles pesquisaram no Amazonas, Manaus ali, e tinha um caso em que envolvia um dos agentes americanos chamado John. Entendeu? Então, assim, a gente tem esse documento, já fizemos uma matéria algum tempo atrás por uma certa revista, e aí lá a gente disponibilizou essa documentação também. Eu tenho, por exemplo, croquis originais de testemunhas da época que viram seres também, que tinham uma espécie de capacete, tinha antenas também nos capacetes, né? Um senhor lá do Maranhão. Nossa, você está descrevendo me relatou. Você está descrevendo um personagem que parece aquele Gazoo dos Flintstones, lembra? Porque ele era pequenininho com um capacete com as antenas. Então, o pessoal está dizendo aqui, que é seu fã. O Wellington Sabino disse, sou seu fã, Edson, boa aventura. E tem aqui Edson, o Reni fala, Edson, a Operação Prato pode ser considerado o maior caso da ufologia mundial? Depois ele pede para você falar sobre a chuva de prata de Campinas, São Paulo e o caso Toninhas Ubatuba. O que for referente ao tema, você disse, não, você disse no finalzinho da live, esse tema aqui, esse caso aqui, porque não sei se não estiver dentro do assunto, né? Tá bom. Então, o caso da Toninhas é o que envolve a queda de um objeto voador não identificado com explosão e fragmentos. Eu acho que numa outra live aí a gente pode estar falando a respeito disso, inclusive de Campinas também, a chuva de prata lá também envolve fragmentos que foram analisados e foi dado como estanho de 88,91% puro. Né? Então é um caso bem clássico também, aconteceu em dezembro de 1954 lá em Campinas. Né? Foi analisado pelo cientista lá, Visvaldo Maffei. Né? Mas oportunamente a gente fala a respeito desse fato aí também. O que eu estou procurando aqui para mostrar para vocês é um desenho de uma dessas criaturas que... Deixa eu ver aqui, parte 2.
Enquanto você Parte está 1. procurando aí, eu vou ler mais um pouco para você do que o pessoal Pode ler, colocou pode aqui, ler. tá? Tá. O Edson, aí o Rodrigo fala, o Rodrigo Betim, o Edson é o ufólogo com o maior acervo ufológico pessoal do Brasil. Olha que legal. Olha, aqui é Obrigado, um dos Maurício desenhos. Eloy, Silvana, Tá vendo aí? Um dos desenhos feito pelo Aham. próprio punho de uma das testemunhas. Esse parece um Grey, se não me É. engano, parece. Um Grey com capacete e antenas. E ali atrás está o objeto que foi avistado. E Interessante, você, né? você tem a medida, mais ou menos a medida desses seres aí? Esse era Não, eram pequeno, pequenininhos? esse era baixinho, 1 metro e pouco. Eu devo ter Tá. anotado aqui em algum lugar assim, mas era 1 metro e pouco. E também eram Essa cinzentos? criatura. Oi? Descreveram como cinzentos eles? Eram Seres pele cinzentos. branca e olho preto. Ah, pele branca dessa Pele vez. branca. Aqui outras pessoas que foram atacadas ó, na Ilha dos Caranguejos, no Maranhão. Teve morte também lá. Caramba. Algumas pessoas sobreviveram. Eles tiveram queimaduras. Esse, inclusive, deixa eu ver se eu tenho aqui a foto. Tem sim. Parece que eles ficaram doentes também, quem recebeu essa luz aí, não foi, Edson? Eles ficavam anêmicos, né? Ficavam bem debilitados mesmo. E aí alguns chegaram até a morrer então, né? Chegaram. Que coisa, Aqui, hein? Que coisa achei estranha um. esse ataque aí. Ó, isso aqui foi um que nós tivemos a oportunidade de conversar no Maranhão e ele sofreu queimaduras também. É um dos que estavam dentro do barco Maria Rosa, lá no Maranhão. Né? A gente teve a oportunidade, inclusive, de localizar os documentos na própria delegacia da morte desses cidadãos aí, entendeu? Caramba. Mas a morte era especificada como... Não, é algo estranho, desconhecido, muito misterioso. Tanto é que eles faziam, assim, tinham a intenção de acobertar mesmo, encerrar o assunto para evitar conversinha lá, entendeu? Mas eu sei que o pessoal do hospital ficou bem intrigado quando toda a gente chegava lá descrevendo a mesma coisa, histérica. Outra foto, ó. Isso aí parece o quê? Um ser no espaço? Um disco no espaço? É tipo um objeto grande com objetos menores também, entendeu? Do lado, né? Isso. Redor. Agora, eu queria mostrar para vocês uma foto que eu não sei se o pessoal já viu. E essas aqui eu recebi não faz muito tempo. Essa é uma delas. Seria tipo um objeto tipo sonda, né, aquelas redondos. E tem esse aqui que eu recebi do Pablo Villarrubia, que na época eu não sei se é um objeto completo, entendeu, com várias luzes, ou se são vários objetos, né? Esse aí parece que aparece várias vezes em vídeos aí também, aqui já filmados atualmente. Sim. E tem tem algumas Vinizinho. outras fotos que a gente recebeu também desse jeito Enquanto você mostra, eu vou ler aqui um depoimento aqui. O Vini fala: filmei algo no céu em 2012 num sítio muito estranho, não era nem avião nem drone, movimentos rápidos, e tem o vídeo até hoje. Posta aí, Vini, pra gente conhecer o que era esses objetos. Põe aí pra gente ver. E o pessoal também pede para você falar sobre o próprio Birajara Rodrigues. Tá, aí é o caso Varginha, né? Tá. Então, se não está dentro do nosso caso aqui, não acho que não adianta. Uma coisa que eu queria falar também Esse aqui é a Operação Prato, Paulo. Sabe a revista OVNI Pesquisa? Sim, é o que você me deu. Ótimo. Então, eu sou coeditor da revista lá. Nesse número 5 aqui, a gente publicou... Porque assim, as pessoas falam assim, será que os filmes da Operação Prato, aquele Super 8, existiram mesmo, não existiram? Então, nós publicamos na revista OVNI Pesquisa uma matéria sobre a Operação Prato, onde a gente localizou uma pessoa que viu os vídeos também. Que é Olha, pessoal, aqui, o Jairo Costa. Eu também tenho a revista dele aqui, ó. Muito legal. É isso aí. O Edson. Tá vendo o Jairo Costa aí? Ele foi uma das pessoas que assistiu um desses vídeos lá no primeiro Comando Aéreo do Pará, na Força Aérea. E aí ele deu depoimento
com exclusividade para a revista OVNI Pesquisa, né? Então, traz aí mais uma peça do quebra-cabeça da Operação Prato, falando a respeito um pouquinho desses vídeos, né? Porque muitas pessoas ficam falando, será que os vídeos existem? Tal. Tem uns amigos meus lá da aeronáutica, eles falaram o seguinte, que esses filmes produzidos, que foram obtidos em 1977 e 1978 já eram para estar disponíveis para a população. Só que o que aconteceu? Segundo esse militar que me ligou e tal, ele falou o seguinte, que a aeronáutica, de forma ilegal, porque já estava desclassificado, eles classificaram novamente esses vídeos Super 8. Ou seja, com essa nova classificação, eles só estarão disponíveis para o público, ou talvez, não sei se eles vão disponibilizar no Arquivo Nacional ou não, em 2027. Os que foram produzidos em 1977. Os que foram produzidos em 1978 só vão estar disponíveis em 2028. E os vídeos que foram feitos, já saindo um pouco da Operação Prato, indo para a Noite Oficial dos OVNIs, né, que foi aquele incidente de maio de 1986, os vídeos que foram feitos naquela época só estarão disponíveis em 2036. Eu nem sei se eu vou estar vivo até lá para ver, entendeu? Apesar que eu particularmente acho que eles não vão mandar nada, não vão liberar nada. Mesmo porque muita coisa importante e mais consistente do fenômeno OVNI, de pesquisa militar, eles não divulgaram. Por exemplo, não divulgaram fotografias, tem fotografias contundentes aí que não foram divulgadas, fragmentos de objetos, seres, sei lá, uma série de coisas, vídeos, né? Isso aí não foi divulgado. E eu falo que não foi divulgado porque eu até questionei via SIC o Comaer, né, que é o comando da aeronáutica. Eu falei assim, eu queria receber via SIC uma fotografia que eu enviei para vocês em 1986. Aí pedi lá, né, o material, sabe o que eles falaram? Que não existe. Mas como que não existe se eu mesmo tenho documentação e recibos de que eles receberam, está até assinado por um determinado militar lá que recebeu o meu material. Ou seja, tem que estar lá em algum lugar, e eu tenho certeza que está, porque as fotos, por exemplo, da Operação Prato, eu vi lá, naquela época. E então tem outras fotos também. Eles têm um arquivo onde eles centralizam fotografias, vídeos, coisas legais de OVNIs, mais contundentes. Só que eles não liberam. O que eles liberaram para a população? Apenas os arquivos mais rasos, mais simples, né? Então você nem vê ali muito caso de ser, nada disso. Só avistamento de primeiro grau, luzinha, foi visto. E não tem perspectiva, então, Edson, de liberação? Não há. Maior quantidade disso? Não há. Tem? Se você pede, mesmo que você comprove que existe outras coisas, eles falam que o que eles tinham para disponibilizar já está no Arquivo Nacional. Eles não têm mais nada. Simplesmente não tem mais nada. E aí o que acontece? Mesmo que você suba as instâncias para CGU, para CMRI, eles vão te respondendo e negando, e no final, mesmo que eu apresente uma folha de documento, cópia do que eu efetivamente estou solicitando, aí eles têm a pachorra de falar o seguinte: olha, você mandou o documento, tudo aí, mas nós não temos capacidade técnica para saber se esse documento que você enviou, ele é um documento autêntico ou não. E como o ente público, ou seja, o Ministério da Aeronáutica, Marinha, Exército, né, responderam que não existe, como o ente público não mente, né, porque está lá na lei, na Constituição, então nós acreditamos no ente público e damos como indeferido o seu pedido, a sua solicitação.
E aí acabou ali, entendeu? Eu tenho mais de 300 petições nesse SIC. Esse SIC não funciona, entendeu? E eles não dão nada. O que acontece, Edson? É porque eles isso pode assustar a população aqui? O pessoal pode geralmente, ficar... o que eles falam? Que não existe, ou que a documentação queimou no incêndio, ou que a documentação perdeu na enchente, né? Deu uma chuva lá e perdeu. Então, geralmente, é isso que eles falam. O Exército é mais ridículo ainda. Que quando a gente pede as coisas para eles, disseram que destruíram o documento. Eles destruíram? Aí eu conheço um pouquinho de norma do Exército, e aí eu falo para eles, tudo bem, vocês destruíram o documento? Ok, destruímos. Então eu falo assim, então eu quero de vocês o termo de destruição. Porque tudo que é destruído tem um termo onde vem sinteticamente o que está sendo destruído. Então vem ali um resumo. E no termo de destruição eu saberia, né? Eu tenho um documento de óbvio. Aí sabe o que eles respondem para nós? Que o termo de destruição também foi destruído. Entendeu? É ridículo, cara. É ridículo. Né? Então é assim, é uma palhaçada. Esse negócio do SIC aí não funciona. Bom, Edson, a verdade é que, sabe, se passar isso... OVNI, tá? Em relação a OVNI não funciona. Agora outras coisas até funcionam. Mas eu acho que essa questão toda, se fosse liberada de verdade, o conteúdo, não digo tudo, mas que isso vai ser impossível, mas alguma coisa mais tratável, né? Mas assim, a que foi gerado grande polêmica na época lá, se colocasse um pouquinho mais disso daí, acho que já seria um rebuliço, né? Sim. Porque não ia ter como segurar essa onda aí. Com certeza. Porque aquele cara que se matou também lá, o Birajara, né? O Irandir. Ele também. O Irandir, né? É. Não foi esse cara que foi o caso. Esse daí foi do caso Varginha, né? Tem aquele cara que se matou, não foi da Operação Prato que ele se matou? Foi da Operação Prato, foi o Irandir Holanda. Foi o Irandir, né? Ele se suicidou. Então, e você sabe que pressão ele teve para ele chegar nesse ponto? Porque eu lembro de ele ter feito vários desenhos. Né? Na verdade, muitas pessoas falam muita coisa a respeito disso. Dizem que suicidaram-no. Eu, particularmente, pelo que eu conhecia do Irandir, da família do Irandir, eu tenho plena convicção, de que ele se suicidou realmente. Só que antes dele se suicidar, como ele não queria morrer com esses conhecimentos, ele acabou dando as entrevistas que ele nem viu publicada, a segunda parte na revista UFOLA. E aí o que acontece? O Irandir, ele já havia tentado, isso talvez muitas pessoas não saibam, mas ele já havia tentado suicídio anteriormente. E quando ele deu a entrevista em vídeo, que está aí na internet também, para quem quiser ver, numa determinada parte, ele fala assim, que de repente, ele está revelando essas coisas, porque de repente ele pode não existir no próximo momento, não pode estar mais ali, entendeu? Então ele já dava um indicativo de que na cabeça dele ele já estava maquinando alguma coisa para tirar a sua própria vida. Nossa, então eu acredito no suicídio mesmo. Embora foi em umas condições estranhas, né? Foi com cinto na cama, mas se a pessoa está imbuída de fazer isso, ela vai e faz. Entendeu? Não tem... É verdade. E assim, tinha familiares que depois foram lá, as filhas, tudo, e elas confirmaram que ele já havia tentado, ele estava muito depressivo, né? E talvez não quis morrer, levar para o túmulo toda essa pesquisa que ele julgava importante, né? Edson, eu lembro que ele e a trupe dele lá, né, os caras que eram subordinados a ele, relatavam muitos objetos, relatavam tamanhos, formas, sons e tal. Sim. E eu lembro que parece que eles fizeram muitos e muitos desenhos, gravaram muitos vídeos, teve muitos depoimentos, muita coisa. Então, e nada disso ficou a público, tudo ficou escondido lá com o governo. Ficou por um tempo escondido, né? Agora já está alguma parte já liberada no Arquivo Nacional, no Coreg, lá em Brasília. Mas é uma pequena parte, não é tudo. Como que esse material chegou na mão dos pesquisadores, dos ufólogos, já naquela época? No princípio ali da década de 79, 80, 81, por aí. Como é que chegou na mão? Porque alguns pesquisadores tinham relação
com os militares. Por exemplo, General Uchoa, famoso, né? General Uchoa, ele, do caso Alexânia e tal, ele esteve em 1979 pesquisando e trocando figurinha com o Orangé Holanda, que era o capitão lá da aeronáutica, e o sargento Flávio. Inclusive, nessa oportunidade, eles se reuniram num hotel e tinha um outro piloto também, que era o Perê. O Perê estava junto nessa reunião. Eu consegui resgatar um vídeo aí de 79 que comprova esse fato. Vamos ver se vai agora. Então, o General Uchoa, ele foi um dos militares que trouxe à tona alguma documentação, isso a partir de 79. O próprio Daniel Rebisso, ele teve acesso, conhecia algumas pessoas, ele era do meio acadêmico, também conseguiu muita coisa, viu vídeo, ele teve na mão dele esses vídeos Super 8, conversou com militares também, e ao longo dos anos, muitos grupos aí foram pegando esses fragmentos. Então hoje a gente tem uma noção clara de que alguma coisa muito diferente aconteceu no norte do nosso país naquela época, na década de 70. E esses fenômenos, vez ou outra, voltam a ocorrer naquela mesma região, só que de forma mais suave, não é tão agressivo. Por exemplo, para você ter uma ideia, Colares, que foi uma área de grande incidência ufológica, até hoje tem casos lá. Se você for para Colares, começar a entrevistar o pessoal ali, na parte da orla ali, o pessoal vê fenômenos, objetos saindo de dentro do mar ali, né, das águas, sobrevoando os povoados também, interagindo de alguma certa forma. Os pousos desses objetos é que diminuíram bastante, sobremaneira. Mas na época da Operação Prato, eles chegaram até registrar esses pousos, por exemplo, na fazenda Jeju. Eles chegaram no relatório oficial da aeronáutica, a gente tem lá fotografias que mostram, vou mostrar uma aqui, fotografias que mostram esses pousos. Dá para ver aí? Dá sim. E então, os pousos era algo assim mais difícil, né, de acontecer, mas foram registrados também pelos militares. Uma outra coisa interessante de se falar é que em 1977 foi o auge desse fenômeno. E muitas pessoas ficam falando, mas existem provas de que depois de 77 o fenômeno ele continuou? Por exemplo, aqui tem um relatório, o informe 0179 do Ernesto. Então é de 1979, que fala de um caso de outubro de 1978. Outubro de 1978. Tá? Então, o fenômeno ele continuou. Tem relatórios, por exemplo, de 1981. Deixa eu ver se eu acho aqui. Aqui um relatório de 1981. Confidencial. Tem aquele outro de 1982. Eu tenho vários depoimentos de pessoas de 1983 até o comecinho ali de 1984. Né? O mais atual qual é? O mais atual, o registro de lá? De lá, o último que eu fiquei sabendo foi o ano passado, 2019. Nossa. Caramba, 2019, algumas cidades do interiorzinho ali do Amazonas, né, as margens ali do Rio Amazonas. Uma coisa interessante, os relatórios, eles eram assinados, esse aqui, por exemplo, pelo João Flávio, que era o cinegrafista, tá vendo a assinatura dele aí? Sim, sim. E ele chega, e aqui tinha até uma menção, né, evitar, na época, mencionar o nome dos militares, tá vendo?
Ah, é verdade. Mas eles falam aqui uma coisa bem interessante, ó. Os corpos, estes corpos e luzes, está escrito aqui, são inteligentemente dirigidos. Aqui, ó. Inteligentemente dirigidos. Nossa certeza está apoiada em nossas observações pessoais e no relato confiável de pessoas a quem, por suas ações e comportamento analisados, podemos confiar nossos registros cinefotográficos não retratam a nossa certeza, pois muito carentes de recursos técnicos, ou seja, os recursos técnicos que eles tinham naquela época para fazer os registros de fotografia, tudo, por isso que é esses borrão, né? Eles não tinham um filme de asa grande, só depois, já no final das investigações deles, eles começaram a receber um material melhorzinho para fazer os registros, porque esse caso ele ecoou também lá no alto comando em Brasília. E aí ele fala aqui, ó, materiais pessoal, só no final do período usamos um tipo de filme de alta sensibilidade. Nas demais vezes perdemos a oportunidade, fotografando com material inadequado. Acreditamos que com melhores recursos possamos chegar ao razoavelmente satisfatório. Ou seja, os próprios militares não tinham tanto recurso naquela época para fazer essas coisas. E os relatórios eram assim, ó, eles faziam um relatório de missão, ó, primeiro comando aéreo. Ô, Edson. Operação Prato, tá vendo? Tá aí, ó. O nome eles deram como Operação Prato. E sabe quem que deu esse nome para Operação Prato? Quem? O próprio Irangê. Ah, ele falou isso? Por causa da forma cilíndrica do disco parecendo um prato? É isso? Porque, na verdade, por que ficou Operação Prato? Por causa do disco. O disco voador parece um prato. Então, o Irangê, eles nomeiam todas as missões que eles vão fazer, eles batizam com algum nome. Se bem que tinha algumas naves parecendo charutos lá também, né? Tinha sim. Eles chegaram a ver um parecendo uma bola daquela de futebol americano, que ficou em pé, inclusive, assim. E o Irangê mesmo, depois ele teve a visita, né, de seres no quarto. Dizem, né, aí, inclusive tem vídeo disso, que ele tinha uma espécie de implante no braço, né, que ele apertava assim, tinha um implante no braço. E o Flávio, ele tinha um implante na perna. Dizem aí as más línguas também que vários militares que participaram das vigílias tinham esses implantes em algumas partes do corpo. Mas, infelizmente, não foi retirado isso quando do falecimento, por exemplo, do Irangê. Poderiam ter retirado, né, para até estudar, fazer alguma coisa. Claro, imagina. Agora, tem um pesquisador falecido já, espanhol, ele chamava Rafael Sempere Durá. Os mais antigos, aí, os pioneiros, vão lembrar e sabem de quem que eu estou falando. O Rafael Sempere Durá, ele era amicíssimo do Irangê. E naquela época, o Irangê, como tinha muita confiança nele, o Rafael chegou a fazer alguns testes no braço do Irangê. Chegou até a colocar tipo uma bússola, onde tinha aquele implante. E a bússola ficava girando, entendeu? Como se desse alguma alteração ali magnética, né? No local onde ele tinha o implante. Eu sei que passaram-se os anos, o Irangê pegou os originais dele e deu para o Rafael Sempere Durá. O Rafael Sempere Durá era muito meu amigo também. E ele falou o seguinte: olha, Edson, o dia que eu morrer, você vem aqui e pega esses documentos originais para você. Aí eu falei, beleza, né? Mas passou o tempo, eu peguei umas cópias do material dele, que é essa daqui, ó. Essa brochura gordinha aqui, ó. Então, esses aqui são os documentos, cópia dos documentos do Irangê, que ele tinha os originais guardados dentro de um cofre. Eu não sei muito bem onde ele guardava. O que aconteceu? Passaram-se os anos, eu estava viajando,
pelo Banco do Brasil em algum lugar, e o Rafael Semperedura veio a óbito. E aí quando eu decidi ir lá buscar esse material, ninguém conseguiu localizar, ou seja, ele escondeu tão escondido o negócio que até hoje a gente não sabe, a família não tem esse material, não sabe onde ele colocou, entendeu? Pode ser que esteja até num cofre alugado aí, que vai ficar anos e anos, até que alguém vai lá e arrombe o negócio, depois de um certo tempo, de alguns anos, aí pode se arrombar e tirar, e talvez vai se achar esses documentos que ele tinha falado, inclusive num e-mail para mim, falou, Edson, se eu morrer, você vem aqui, pega esses documentos para você e guarda, que vão estar bem guardados em boas mãos, né? Mas mesmo assim, pelo menos eu tenho as cópias, né? Que aí já dá para ter uma noção do conteúdo. Não, você tem muitas cópias aí, né? Você tem uma infinidade de coisas. Você já digitalizou isso aí, né? Você já digitalizou, né? Algumas coisas sim, outras não. É importante você fazer isso, porque esse material vale ouro. Eu vou fazer algumas leituras aqui das pessoas que estão escrevendo, para você depois pegar isso e responder para a gente, se estiver dentro do nosso tema aqui. Hoje o nosso tema aqui é Operação Prato. O Paulo, começando do fim para o começo, Paulo diz assim, eu vejo muitas vezes aqui na minha região estrelas que ficam andando nas nuvens de forma estranha. Pode ser satélite? Pode me dizer que vocês já são especialistas no caso. Bom, se bem que a gente teve agora, atualmente, né, uma série de registros de OVNIs pelo espaço. Está tendo vários casos, entendeu? Desde que começou a pandemia, né? Parece que o mundo todo começaram a multiplicar os casos de avistamentos, vídeos também, fotografias. Aqui em São Paulo, eu tenho já fotos do Horto Florestal, aqui perto da Vila Prudente. Inclusive o rapaz me mandou as imagens, eu estou dando uma analisada. Eu fiquei sabendo também de casos de objetos verdes, às vezes até 2 objetos, lá em Peruíbe, né, no litoral paulista, no interior de São Paulo, em Tatuí, em Campinas, vários lugares está chegando informação de avistamentos. É lógico que tem que dar um desconto, que alguns dias atrás passou aí nos nossos céus o Starlink, os satélites do Starlink, aqueles que foram colocados, são 60 satélites que foram colocados pelo SpaceX. Pelo SpaceX do Elon Musk, né? Enfim, algumas pessoas estão confundindo. Então, se você vê vários objetos passando em linha reta, mesma posição, como se estivesse enfileiradinho, é um trenzinho luminoso, aí são satélites. Agora, você vê alguma coisa diferente, aí desconfia, grava e manda para nós, para a gente dar uma olhada melhor para ver o que é isso aí. Pode ser que seja alguma coisa convencional, mas também pode ser alguma coisa relacionada ao fenômeno OVNI. E está ocorrendo muito. Ontem eu tive uma reunião com o pessoal da revista OVNI Pesquisa, então estava um pessoal lá de Minas, tal, e a gente conversando, a gente ficou sabendo que o sul de Minas está tendo vários avistamentos lá. E eles já estão, os pesquisadores mobilizados lá, entrevistando as testemunhas, tudo. Tem uns casos bem interessantes, bem louco mesmo. Então está ocorrendo aí vários fenômenos no mundo todo, né? Porto Rico, México, Polônia, Rússia, França, Europa, né? Londres, algumas coisas bem estranhas. E aí a gente está analisando. Parece que é uma onda mundial que está ocorrendo na atualidade. Então fiquem atentos, vocês aí no céu. Se conseguir alguma coisa, manda para a gente, manda para o Fred John, manda para mim também, manda para o pessoal lá da revista OVNI Pesquisa, que a gente vê o que faz com esse material. Tá bom? Edson, esse material, esses avistamentos, eles têm geralmente uma consequência posterior, vamos supor. Já chegou a acontecer de ter um avistamento muito grande em determinado momento e posterior a isso acontecer algum grande desastre ou algum grande acontecimento, ou simplesmente são movimentos deles e ninguém sabe explicar porquê
e acontecem esporadicamente? Como é que é? Então, eu estava até tentando entender o porquê que agora, nesse momento, está tendo uma grande onda, né? Até perguntar se tem a ver com Blue Beam isso aí. Então, eu acho que tem a ver com as explosões solares que voltou a acontecer. Geralmente, quando começa esse movimento das explosões solares, parece que há um aumento, né, na incidência de casos no nosso planeta. Não sei se tem alguma coisa a ver. Tem alguns pesquisadores teóricos aí que acreditam que possa ter alguma relação, sim. Mas eu não sei se o próprio fato da pandemia também pode estar gerando alguma curiosidade nesses objetos voadores não identificados. Não sei. Na verdade, a gente tem que ficar atento para ver se a gente consegue entender o porquê que aumentou agora esses casos. Você tem alguma informação a respeito daqueles barulhos que a gente chama de trombetas, né? Porque a gente está ouvindo muitos barulhos, ruídos muito graves, né, no planeta. Eu já ouvi esses ruídos logo pela manhã aqui no meu bairro. Eu moro aqui no Butantã, né, que você já sabe, para quem não sabe ainda. É um mistério, e esses barulhos, né? É um mistério. Eles acontecem, e é com uma profundidade, é um grave. Uhum. E Então, vários é um mistério. deles, né? Vários Alguns deles. podem Você ser tem alguma associação? explicáveis e outros não, mas não Não tem associação com eles, não, né? Eu não acredito que seja as trombetas do Apocalipse ainda, não. Mas que a gente já está no começo das dores, isso a gente está. Inclusive, eu tenho um outro canal que fala a respeito de mistérios bíblicos, né? E que legal. Deixa o pessoal saber. Fala aí qual que é o seu canal. Mistérios e Curiosidades da Bíblia, que chama. Eu e um pastor, o pastor Valdir Veiga, ele dá aula também de teologia, tudo. É um cara é um pastor bem instruído, né, na Bíblia Sagrada. E a gente tem feito levantado alguns temas polêmicos até, e feito passando algumas informações bíblicas, né, em cima de alguns assuntos. E a gente tratou agora, recentemente, a gente fez primeira parte sobre profecia. Porque tem um apóstolo, que é o apóstolo Rogério Beiro, ele teve uma profecia dessa pandemia em 2013. Depois eu vou te passar o link para você ver. Nossa, que curioso. E, inclusive, se você quiser entrevistar ele aí no teu canal, ele é super aberto. É um pastor, um apóstolo jovem, entendeu? Com a cabeça a mente bem aberta. E o que aconteceu? Deus deu para ele, como profecia, essa pandemia dando detalhes, né? Aeroporto vai fechar, todo mundo de máscara. Ele teve uma visão assim incrível. E ele postou esse vídeo em 2013 no site da igreja. Então é impressionante você ver a pregação dele em 2013. Ele, assim, eu já vi várias outras profecias, mas ali Deus deu para ele no profundo mesmo, deu detalhes, minúcias. Então, ele deixou a par o que pode vir na sequência daí? Ele falou para você? Então, aí é o princípio das dores. Aí você pegar lá Apocalipse e começar a entender, a gente está fugindo um pouco do tema, né? Mas sim. Se você pegar o Apocalipse, você começar a pegar Lucas também, 21:11, você vai ver lá os princípios das dores também. E que dizem que ia aparecer luzes no céu, terremoto, rumores de guerra, epidemias, né, pestes. Então, tudo indica que a gente está vivenciando e presenciando esse momento histórico e bíblico também, né? Que é um momento que para Deus já aconteceu, mas nós que estamos aqui nesse mundo agora vivendo, a gente está no meio desse turbilhão do furacão. E aí esse apóstolo, ele dá algumas orientações lá de como a gente passar por esse processo de tempestade, né? Que a gente, esse caos. Qual é o nome dele mesmo? Apóstolo Rogério Beiro. Beiro. Tá? Beiro. Depois eu te passo o link, se você quiser dar uma olhada. Eu vou ver se semana que vem eu já edito a segunda parte da entrevista que a gente fez com ele. Como eu conheço ele já há muitos anos, ele às vezes prega lá na igreja que eu frequento, então a gente falou para ele, pô, apóstolo, dá para
conceder uma entrevista. Aí eu e o outro pastor Valdir Veiga, a gente entrevistou ele e ficou bem legal, cara, a entrevista. Quero ver, sim. Que ele, dando detalhes de como que foi, que Deus revelou para ele foi falando. Então foi legal. bem interessante, um negócio misterioso mesmo, né? Esse negócio de profecia, tem profetada, né? Que geralmente vem por meio de pessoas que nada a ver, mas tem profecias autênticas, quando ela vem de Deus, realmente ela se cumpre. Ô Edson, você chegou a ter alguma confirmação de atuais Circus Crops? Como? Os círculos nas plantações, você tem alguma atualização disso? Então, cara, eu nunca acreditei nesse fenômeno aí. Por quê? Em 2002, eu estive lá na Inglaterra para investigar isso. Você falou isso no programa aqui, você chegou a falar isso daí. Isso, então. Naquela época, eu acreditava. Falava, nossa, eu acho que é alguma mensagem de extraterrestre e tal, né? Mas, o que acontece? Quando você começa a se aprofundar, você vê que a grande maioria dos círculos que tem aí, eles são fraudes feitas por grupos especializados, que são cycle makers. Lá quando eu estive na Inglaterra, eles faziam um concurso, uma competição, para ver quem que fazia o maior, o mais bonito, e depois os fazendeiros se aproveitavam dessa situação e deixavam as pessoas entrar dentro do círculo, tirar foto, pela bagatela de 1 ou 2 libras, entendeu? Então, você pagava 1, 2 libras, era uma forma de recompensar ali o fazendeiro, a perda, né, entre aspas, que ele teve ali, porque o trigo dele, a cevada dele ficou ali dobrada, deitada. Mas, geralmente, eles fazem aquilo com tabuinhas e cordas, né? Tem toda uma técnica para fazer. Os que aconteceram no Brasil, infelizmente, é tudo fraude, cara. Você vê aí, dá vontade de chorar quando a gente vê esse fenômeno. E, geralmente, como que eles fazem para não deixar marca? Eles entram pelo caminho do trator, né? Então, eles entram por aquele caminho que já está amassado, e num desses pontos, sempre você vai achar um ponto inicial onde vai sair todos os círculos. Então aí sai um círculo dali, aí já amassou, eles podem andar aqui por cima, e daqui já sai outro, depois já sai outro. Então te dá a impressão, de se os caras for bom mesmo, de que o negócio foi feito do alto, e o negócio é misterioso, mas não tem mistério nenhum. As pessoas, esses especialistas lá da Inglaterra, de outros países também, eles fazem uns desenhos muito, muito legais, e são geralmente desenhos geométricos que dizem alguma mensagem para nós mesmos. Ou seja, são símbolos conhecidos da própria raça humana, não tem nada excepcional. E agora o pessoal está usando isso até para fazer reclame não, comercial de uma determinada marca, de um determinado carro. Se você entrar na internet aí, você vai ver que alguns até fazem desenhos customizados para fazer uma propaganda. Depois o cara sobrevoa com o drone ali, tira foto, e fica um negócio bacana. Mas nunca ninguém viu um OVNI fazendo um círculo desse maravilhoso, estonteante. O que pode acontecer é pouso de nave em alguma plantação, como já ocorreu em várias partes do mundo. Mas geralmente são círculos mais simples, e quando você analisa esse material, seja o solo, a vegetação, você vai identificar alterações típicas, né, que são padrão de vários casos de pouso de OVNI no mundo. Ou seja, esterilização do solo, superadubação, alteração no pH, enfim, você vai entrar, às vezes encontra algum tipo de magnetismo na região. É raro, mas pode encontrar radioatividade também. Por isso não é bom você ficar se expondo, você não sabe o que pousou ali. Então, deixa os pesquisadores irem com contador Geiger, né, com material apropriado, porque se você entrar ali, de repente, tem radiação, alguma coisa, se contamina,
gratuitamente, de bobeira, né? Tem um pouco de verdade naquele filme, Os Contatos Imediatos do Terceiro Grau, lá, né, dos anos 80, né? Do Tem, Spielberg, tem né? sim, tem. Aquelas queimaduras que apareceram no rosto Ah, isso acontece vez ou outra com as testemunhas também que ficam expostas pelo foco do OVNI. O próprio Operação Prato, que a gente estava falando, né, quando eles ficaram expostos, tem uma espécie de queimadura. É um pouco diferente, porque foi coletado o material, né, das testemunhas. Ô Edson, chegaram a retirar os implantes para estudar isso? Você tem algum relato disso? Ou que tipo de material é aquele? Então, do pessoal da Operação Prato, eu não soube de nenhum caso. Eles não chegaram a Não retirar passaram. o implante de nenhum dos militares que supostamente tinham isso. Não é supostamente não, porque tá filmado até o Irangê apertando. Alguma coisa ele tinha no braço. Se era implante alienígena ou não sei, mas alguma coisa ele tinha ali. Entendeu? E eu acredito que seja alguma coisa diferente, porque causou até interferência na bússola do pesquisador espanhol Rafael Semperedurá. Então, alguma coisa teve. E assim, os contatos que o Urangê teve com as criaturas, eles indicam que realmente alguma coisa estranha ali ele tinha. Alguma afinidade com todo esse processo acabou sendo desencadeada e ele sofreu as consequências, né? E muito de verdade também. E muito de verdade também tem naquela série Taken do Spielberg também, né? Dos anos 90, Tem né? sim. Todos Muita os verdade filmes ali. de ficção que abordam o tema UFO, geralmente eles trazem no seu contexto, no conteúdo, alguns fatos verídicos, algumas características do fenômeno OVNI, né? Que são reais. É lógico que cada diretor vai acrescentar também uma pitada de ficção em cima desses filmes, né? Porque eles estão interessados em transformar. O filme é arte. Às vezes eles não estão fazendo um documentário para retratar a verdade. Quer ver um filme que teve algumas alterações? O filme Fogo no Céu, Fire in the Sky, né? Do Travis Walton, né? Que foi aquele lenhador em Snowflake, que no ano de 1975 ele foi abduzido e depois ele foi deixado na Terra novamente 5 dias depois. Os amigos dele foram acusados de assassinato e ter escondido o corpo, né? Mas depois ele apareceu e aí ficou tudo explicado que realmente ele tinha vivenciado uma experiência, uma abdução OVNI, um caso impressionante. Eu conheci pessoalmente o Travis Walton. Só que o que acontece? O filme Fogo no Céu, a nave que aparece ali não é o formato que o Travis viu. O formato que ele viu é um pouco diferente. Algumas cenas violentas que ocorrem no filme, elas não ocorreram de fato. Então, assim, como havia uma lacuna onde o Travis Walton ficou bloqueado na mente dele o que aconteceu, aí o diretor do filme acrescentou algumas cenas ali para ficar um negócio mais, né, mais emocionante do filme. O que a gente chama de liberdade poética. Isso, a liberdade poética, porque é arte, né? É um filme. Porque é verdade. Não então ele misturou partes autênticas, verídicas, reais, com uma parte de ficção, né? Então a gente tem que tomar cuidado. Quando não é documentário, pode ter partes verídicas e partes inventadas. Sim, criações inventadas ali, né? Para fazer isso. Mas é legal porque acaba instruindo e trazendo esse conteúdo da ufologia para as pessoas. Eu vou te fazer umas perguntas que não estão muito dentro do tema, mas como o pessoal está perguntando aqui, depois você responde brevemente isso. Tá. Eu vou te colocar aqui, o Paulo 7H fala, existe ser guardado, escondido na área 51 e naquela faculdade onde o ET Varginha foi levado? Aí depois tem uma outra observação aqui. Edson, você tem fotos da noite oficial dos OVNIs? Pergunta o Elise Edson. E quando vi esse filme quase não durmo. Também estão falando sobre o filme aqui. Ó. Tem um filme do Fogo no Céu. Fogo no Céu, é fogo. Então. Aí tá falando, Edson, estou enviando o vídeo para seu e-mail. É o Vinizinho Reis que está mandando. Tá isso bom. aí, ô Vini, depois você posta também esse vídeo, por favor,
lá no programa Tocando Oculto no Facebook. Vai ser legal você poder colocar isso também lá para o pessoal que não acompanhou esse papo aqui, poder saber desse vídeo lá, tá bom? Por favor. Aí tem o Marcos de Xerex. Marcos e Xerex, vocês acham que morreram devido ao toque na criatura? Então, esse é do caso Varginha, né, o Marco Elixerese. Eu acho que foi em função do corte, né, de uma unhada que ele recebeu na axila e pode ter causado a morte, trazido algum tipo de infecção diferenciada aí e levou ele a óbito, né, porque ele participou da captura de uma dessas criaturas. A outra pergunta, dá para voltar aí? Era sobre se tem seres na área 51 se foram capturados. E em Campinas, né? Então, como está falando de Varginha, em Campinas as criaturas foram para lá na época, mas depois foram encaminhadas, se eu não me engano, uma para Iperó e 2 foram encaminhadas para os Estados Unidos. Entendeu? Vieram cientistas, pessoal do governo norte-americano, da NASA, sei lá, pelo que o pessoal falou lá, e levaram essas criaturas. No caso da área 51, naquela época de Varginha, ainda essas criaturas e o fenômeno OVNI era levado para lá. Depois, como a área 51 ficou muito conhecida, né, muito popularizada, aí o que eles fizeram? Eles criaram a área 52 e a área 53. E aí migraram muito desses conteúdos para essas novas áreas. Na área 51 não tem muita coisa, não. Tá? Agora, na atualidade. Mas já chegou a abrigar criaturas também. Para quem ainda não viu a nossa matéria juntos sobre o caso Varginha, nós fizemos aqui no programa Tocando Oculto, pessoal, uma entrevista com o Edson Boaventura falando exatamente sobre isso. Tem muitos documentos que ele trouxe de primeira mão e também teve o caso Varginha assim, mais explanado. A gente fez acho que quase 2 horas de conversa, se não me engano, naquele dia, naquele programa também, né? Então, quem quiser também conhecer um pouco mais sobre esse caso, é só acompanhar aqui no programa Tocando Oculto, Edson Boaventura, e colocar o caso Varginha que vão estar lá. Tem mais um pouco de pergunta para você aqui, Edson, pera lá. Onde anda o Joseph Prado? Pergunta o Edson, Elis Edson. E também tem o RHM Dark que fala: até hoje ocorrem avistamentos e retiradas de amostras de seres humanos na região de Colares. E nas regiões ribeirinhas, que está perguntando se ainda tem retirada de foi o que eu falei. O fenômeno continua não tão agressivo como foi na finalzinho da década de 70, mas vez ou outra ocorre. Eles pegam aquelas pessoas mais simples, cara. Quando eu estive lá, eu cheguei a ver a marca de uma senhora e a filhinha dela de 10 anos. Os dois tinham sido afetados. Ela tinha mais filhos, lá tinha uns 10, 12 filhos, mas os outros, nenhum deles tinham sido atacados. Só a mãe e essa outra menina de 10 anos. E no mesmo lugar, tal, ficou aquela... que ele fica escamando a pele, né, depois que vai sarando tudo, e dá aquela tonteira assim na hora, fica às vezes dá até náusea, entendeu? Náusea, mas dá uma moleza, uma paralisia, às vezes é metade do corpo, às vezes é inteiro, depende do momento, né, em que ela passa e da situação psicológica dela também, né? Porque eu acredito que o medo ali gera muita coisa diferente. Putz, tem um aí que perguntou onde está o Joseph Prado, né? Atualmente ele está confinado na casa dele também. E ele saiu um pouquinho, não que ele tenha saído da ufologia, mas ele deu um tempo na ufologia porque a parte profissional dele, ele criou uma agência de viagens para Orlando. Infelizmente agora a Disney está fechada, né? Mas você aí que tem um sonho de ir para Disney, depois procure o Joseph, que ele tem uns pacotes e uns preços bem interessantes. Mas a gente tá para, assim que acabar esse isolamento e tudo mais, que a gente retomar, a gente vai fazer uma pesquisa de campo juntos, entendeu? Vamos fazer uma pesquisa, eu vou gravar, inclusive para o meu canal do YouTube, que é o canal Enigmas e Mistérios. Que é muito legal. Que é muito legal lá, a gente sempre está colocando coisas novas, inclusive o próximo vídeo que o meu filho já está editando
é de um caso mineiro que aconteceu na cidade de Cláudio. É uma primeira parte que a gente já está editando, a gente vai colocar lá. Vai ser muito legal, porque esse caso ele dá de 10-0 no caso de Varginha. Nossa, mãe, entendeu? É mesmo? Isso é aí tão expressivo assim, Edson? É expressivo pelo que eu já descobri do caso, entendeu? Essa primeira parte que a gente está trazendo, ela é mais incipiente, é mais o princípio do negócio, mas o negócio é muito mais cabuloso, muito mais tem muito mais desdobramentos que a gente possa imaginar. É lógico que isso tem que ser colocado também aos poucos, né? Porque pode assustar, e tem muita coisa que está em pesquisa ainda. Eu também não tenho autorização de colocar. Tem coisas que envolvem militares também. Tá? Ô Edson, teve envolvimento da aeronáutica, confiscaram as fotografias tiradas, tem um monte de coisa. Caramba! É um caso muito, muito legal. O sul de Minas, aliás, toda Minas Gerais ali, ela tem casos riquíssimos, né? Serra do Cipó, por exemplo, Tabuleiro, aquela região ali, ela é incrivelmente fantástica em relação a casos de OVNIs, de tripulantes, pousos, abduções, um negócio doido. O Edson, aqui te perguntando, o Samuel está perguntando aqui se esses OVNIs que você tem visto e tem estudado, eles são extra ou intraterrestres. E então, aí o Reni... Não dá para saber, né, cara? Porque, não dá, né? Porque assim, quando a gente pesquisava em Iporanga, aí a gente falava assim, intraterrestre. Por quê? Porque os objetos voadores não identificados ali na região, parece que eles se utilizam das cavernas, tem mais de 300 cavernas na região, então a gente fala em intraterrestre. Mas não que eles sejam intra, e que morem ali eternamente, indefinidamente. Pode ser que eles venham, usam as cavernas como base operacional estratégica temporária, né? Então aí tudo bem. O que a gente observa? Geralmente esses seres, eles têm que ter algum lugar para se esconder quando a operação ela é mais demorada. Então, onde que eles utilizam mais? Grandes porções de água, oceanos, grandes lagos, tal. Você pode ver que sempre tem caso ali de objeto entrando e saindo do mar. Ou os OSNIs, cavernas, os OSNIs, né? Ou cavernas. Agora, da onde que vem essa tecnologia? O que existe hoje no meio ufológico sério, vamos dizer assim, quando você utiliza a metodologia científica, são hipóteses. Então, a hipótese extraterrestre, ela ganha aí um percentual grande. Porque às vezes a gente se depara com aparatos que fazem certas coisas que objetos voadores convencionais não fazem. Então, pode ser que venham de fora, extraterrestre. Aí tem a outra teoria intraterrestre. Aí tem a teoria de viagem no tempo. Seriam seres terrestres no futuro, voltando para o passado. Enfim, tem tantas teorias para explicar esses seres, né, esses tripulantes de OVNIs, que não dá para você falar assim, para a gente afirmar e fechar somente em um ponto. Entendeu? Mesmo porque a quantidade de seres que nos visitam são bem variadas, tipos de naves também são bem diferenciados. Quantos catalogados você tem notícia disso daí? Oi? Edson, você tem notícia de quantos catalogados existem? Quantos tipos de seres? E quantos tipos de naves catalogadas já? Nossa, é muito, cara. São centenas de tipos. Mas, assim, tipos básicos, para a gente falar mais especificamente, 80% é Grey, com os variantes dos Greys. 15% são os betas, que são parecidos com a gente, só variando em estatura. E 5% são seres bizarros, com o corpo coberto de pelos. O ET de Varginha, por exemplo, ele estaria nesse 5%. Seres robóticos, cíclopes. O cara de gato, por exemplo, que é aquele corpo de gente e cara de gato, que vez ou outra acontece também essa tipologia. Os reptilianos estão junto nessa daí, não? Os reptilianos? Os também.
Embora assim, o que se fala muito de reptiliano, tem muita viagem na maionese também, entendeu? Mas tem alguns seres que são meio reptoides, assim, meio escamoso, né? Eu lembro de ter feito uma live. Tem até uns que parecem inseto, nosso... cara. Tem uns que é meio insetoide. Insetoides, eu tem já vi insetoide também. Isso. Então tem muita coisa, entendeu? Mas é um percentual pequeno. A maioria mesmo é os betas e os greys. Você levou um tombo aqui, eu levei um tombo. Então, você eu tava vendo. Tripé aí? Não, eu sem querer encostei aqui e pronto, foi pro chão, né? Eu lembro de ter feito uma live também com um entrevistado, ele falou assim que existem acho que 58 tipos catalogados na Rússia e 57 nos Estados Unidos. E parece que se você for definir cada um, quase que elas por elas, acho que são os mesmos seres, inclusive, que estão ali. Agora tem uma outra colocação interessante aqui que foi feita pelo... Nossa, tem tanta coisa aqui para falar para você que... Cara, eu vou ter que ficar mais uns 10 minutos depois. Tá. Eu só vou falar para você Tá. algumas das coisas, depois você veja o que você consegue falar. Manda bala. Aqui tem... Edson, na sua opinião, esses seres são crias de Deus, nosso Criador, e onde se encaixam nisso tudo? Essa é uma pergunta do Reni. Então deixa eu responder rapidinho já. Todas as criaturas, tripulante de OVNI, seres terrestres, etc, etc, tudo é criação de Deus. Tudo tem uma energia criadora única. Tá. Aqui o Wellington pergunta, o que você acha que nunca foi falado da Operação Prato? O que nunca foi falado da Operação Prato? Assim, eu acho que não foi explicitado, principalmente o envolvimento dos militares norte-americanos na Operação Prato. Tá? Isso é algo que ainda está bem escondido. E, inclusive, a gente soube aí, alguns tempos atrás, que a Operação Prato, depois que os americanos entraram, mudou de nome. Lembra que eu te falei que tem os codinomes? Sim. Os próprios militares mesmo, que participaram da Operação Prato, quando eles faziam um relatório, às vezes eles usavam um codinome, um outro nome, que não era o deles, entendeu? Então aí você fica pensando que é um outro militar, mas na verdade é o codinome. Porque quando chegava esse relatório lá no comando, eles sabiam que esse aqui feito em nome de Fábio, por exemplo, na verdade não é o Fábio, é o José Antônio. Entendeu? Então, o que está assinado por Fábio é José Antônio. Então é uma forma de despiste, que eles usam dessas formas até hoje, tá? Olha só. É um procedimento interno para resguardar o sigilo. Tá. O RHM Dark fala, Edson, existe a possibilidade... Esse aqui é muito legal, essa colocação dele. Edson, existe a possibilidade de abrir essa pesquisa de campo para os entusiastas de ufologia? Eu acho Há que algum sim, pré-requisito para participar dessas pesquisas de campo? Eu acho que sim. Eu até penso no futuro fazer alguma coisa de vigília, por exemplo, em Poranga, e abrir. Quem tiver a fim de ir, né? Aí vai para lá, cada um fica nas suas pousadas, vai com seus carros, vai para o local lá e faz a vigília. Se aparecer alguma coisa, vai ser maior sorte. Se não aparecer também, valeu a pena, porque o lugar é muito bonito, rico em flora, fauna. Você pode entrevistar as pessoas lá. E tem muito matuto, né? O pessoal simples ali da roça, que já viu um monte de coisa lá. É difícil você encontrar uma pessoa que não viu ainda o fenômeno. É lógico que você perguntar para eles assim, você já viu um disco voador? Eles vão te falar, não, isso aí não existe. Agora, você perguntar para eles assim, você já viu a bola de fogo? Já viu a tocha, a mãe do ouro? Aí meu amigo, tem conversa para a noite inteira. Para muito tempo, né? É. Aqui tem outras perguntas, se você acredita mesmo que o homem foi à Lua, e se não foi. Enfim, aqui está dizendo isso aqui, deixa eu ver. O Paulo, ele fala, vocês acham que o homem foi mesmo na Lua? E por que não voltaram lá se foram lá? E aqui tem outros casos, né? Tem outras colocações aqui. Edson, se der, fale do caso de Feira de Santana. Eu combinei aqui, viu, Reni? Esse aqui que está falando isso aqui é o Reni. Eu combinei aqui com o Edson, para a gente poder fazer mais na frente, uma outra live aqui sobre casos
aleatórios, então não vai ter uma sequência única, né, Edson? Aí as pessoas ficam livres para perguntar casos assim, e a gente vai fazendo os links, de repente você vai colocando os conteúdos. Feira de Santana foi antes, né? Foi antes do caso Varginha, e tem, assim, criaturas peludas, um negócio bem interessante. Houve o acobertamento, alguns militares daquela época não querem falar até hoje, apesar de passar do tempo já, mas não querem falar, complicado. Então tem muita coisa interessante que já aconteceu aí em território nacional que geralmente fica acobertado. Com certeza isso aí está em algum arquivo do Exército lá da Bahia, né? E dificilmente virá à tona. Assim como o próprio caso Varginha também dificilmente virá à tona alguma coisa. Mas a gente sabe para onde que foi o material, para onde os relatórios que foram gerados. Tem algumas classificações que inclusive vão expirar agora o ano que vem, mas dificilmente eles vão liberar alguma coisa para a população. E aí eu vou falar uma coisa para você. Tem alguns militares que participam às vezes de alguns casos desses mais importantes, envolvendo seres, quedas, que eles são obrigados a assinar, não obrigado, né? Mas fala assim, você tem que assinar um termo de confidencialidade. Aí ele assina esse papel e mesmo depois que ele reforma, ou seja, que ele aposenta, sai do meio militar, começa a receber a aposentadoria dele lá, ele não pode falar. Porque se ele falar sobre aquilo e ele assinou o termo de confidencialidade, uma das coisas que pode acontecer com ele, se ele abrir o bico e descobrirem que ele abriu o bico, ele pega 14 anos de cadeia e perde o soldo dele, perde a aposentadoria dele e fica queimado no meio militar pro resto da vida. Vai ser julgado como um traidor da pátria. Entendeu? Caramba. Então, tem alguns caras de Varginha, que a gente conversou, que assinaram esse termo de confidencialidade. Outros não assinaram. Se algum falar, vai ser esses que não assinaram. Porque os que assinaram dificilmente vão abrir o bico, né? Se arriscar, entendeu? A não ser que esteja em estado terminal e já não tem muito para esperar da vida, ele vai abrir o bico, porque tiver ali, já vai morrer. Sei lá, com câncer, já sabe que vai morrer e tal, aí pode ser. Entendeu? Mas mesmo assim, eles podem ainda desmentir o cara, né? Então, porque assim, na época de Varginha, muitos deles que participaram tiveram que assinar declarações de que não estavam naqueles lugares naquela época, ou que estavam de férias, ou que estavam emprestados por uma outra base militar naqueles dias. Ou seja, eles deram um jeito de fazer a coisa tão bem feita que, mesmo que o cara venha lá na frente falar a verdade, o Exército pode, de repente, entrar com um documento e falar assim, eu não sei porque que ele está falando isso agora, porque eu tenho um documento assinado dele de 96, que na época ele estava de férias, que na época ele estava na base X. Então, tem umas coisas tão absurdas. Tem umas coisas tão absurdas que a gente não entende. Eles acham que a gente é estúpido, né? Porque você vê aqueles casos, o caso Roswell, por exemplo, né? O que aconteceu exatamente a partir da queda e o acobertamento que fizeram com o cara da fazenda onde ele viu cair, que foi lá, dar depoimento na rádio, depois desmentiu tudo. Quem atendeu os seres ali, né? Quer dizer, quando você estuda o caso Roswell, tudo ali parece que foi remontado de novo, né? Para contar uma outra história, né? Exato. Então acho que acontece isso em qualquer lugar, né, Edson? Isso aí sim. já tá... Eles montam, colocam agentes também para desinformar, para trazer meias verdades com meias mentiras. E aí isso para quê? Para tirar os pesquisadores sérios do caminho correto. Então tem muita gente aí que às vezes está acreditando numa determinada situação que é mentira. E às vezes uma verdade ela fica acobertada. Minha mulher está me chamando para mim jantar, cara. Vamos lá, eu sei que você vai. Bom, aí pessoal, então olha, a gente vai ficando por aqui com o Edson. Edson, foi um prazer de novo a gente conversar, porque você é dono do recado da ufologia, como poucos. Então, obrigado por você estar com a gente. Eu faço o convite para a gente voltar um outro dia, para a gente conversar de novo.
esses casos mais esparsos, né, que a gente não vai estar fazendo vínculo, são casos mais fragmentados. Então, eu agradeço o pessoal por estar com a gente também, né? Operação Edson, Prato. prato para cá, prato para lá. Agora você ficou mudo aqui para mim. Tem muita coisa, cara, da Operação Prato. Isso daí dá uma live de umas 4 horas para falar tudo, é muita coisa. Mas tá bom. Não, mas foi ótimo. Foi ótimo, foi maravilhoso. já compartilhamos. Valeu aí, pessoal. Obrigado mesmo, Edson. Valeu, Fred João. Tamo junto aí. Tamo Até aí. a próxima oportunidade aí. Grande abraço. Vai ter, com certeza, vamos conversando. Obrigado, Edson. Boa noite então a todos, pessoal. Obrigado pela live com vocês, viu? Valeu. Tchau.